Oi. Eu vou seguir nesse assunto, desculpe me interromper, mas a minha próxima pergunta é justamente nesse ponto que você tocava. Os parlamentares governistas, desde ontem, já começam a jogar a culpa dessa taxação que vai afetar todo o Brasil, todos os brasileiros vão pagar essa conta, eles já começam a colocar isso nas costas dos Bolsonaro. E aí, quando eu falo dos Bolsonaro, é o presidente Jair Bolsonaro e principalmente Eduardo Bolsonaro, que atua nos Estados Unidos, levando ali as informações diretamente para parlamentares do Partido Republicano, partido de Donald Trump, para que venham sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa sanção diretamente contra Alexandre de Moraes, a gente sabe, ainda não veio, mas já acontece essa sanção contra o Brasil todo, de 50% de taxação aos produtos brasileiros. E aí vem essa narrativa de que a culpa é do presidente Jair Bolsonaro, e a minha pergunta é, será que esse tiro não pode acabar virando e acertando o próprio Jair Bolsonaro? Será que isso não pode afetá-lo de maneira negativa? Eu vou começar essa rodada de comentários com o Eduardo Bogo. Bogo, por favor, sua avaliação. Será que a culpa é de Jair Bolsonaro? Será que isso vai acabar pesando ainda mais na balança dele aqui no Brasil? Era só o que faltava, né? O presidente Bolsonaro sendo perseguido, tomou uma facada, todo o mecanismo, a ditadura querendo colocar ele na cadeia. Era só o que faltava o presidente Bolsonaro ser culpado pelo Lula ser um ditador, pelo Alexandre de Moraes rasgar a Constituição e se aliar a países ditadores, né? Só o que faltava. O Bolsonaro culpado por quê? Pelos navios iranianos no Brasil, pelos ataques. Bom, enfim, seria um absurdo, mas é óbvio, né? A esquerda já ensaia esse trabalho, só que eles têm ali a escolha de Sofia, né? Eles estão numa situação muito complicada, por quê? Se eles acusam o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, de ser o responsável por essa situação e o povo brasileiro consegue entender o que está acontecendo, o Eduardo Bolsonaro vira um líder ali, um herói nacional. Então a esquerda não vai fazer isso. Por outro lado, se eles falam que o Eduardo Bolsonaro não tem relação nenhuma com a aplicação dessa lei, né, eles não têm como pedir a cadeia do Eduardo Bolsonaro depois. Então eles estão numa situação que eles não sabem como é que classificam o Eduardo Bolsonaro. A realidade é o seguinte, Eduardo é um homem com muita coragem, tá? O Jair Bolsonaro, bom, perseguido, já deu várias declarações que o mecanismo quer prendê-lo para depois assassiná-lo na cadeia, né? E o Eduardo é o grande líder, tem despontado como um defensor da liberdade do Brasil. E o que ele tem feito? Ele tem levado a realidade ao governo americano. Ele tem mostrado a ditadura do Brasil. Eduardo Bolsonaro ele não tem o poder de aplicar sanções. Não tem como prender o Eduardo como sistema. O sistema quer prender o Eduardo por quê? Porque se o Jair Bolsonaro não sair candidato, o Eduardo Bolsonaro, que é filho, tem um conhecimento de direito internacional muito grande, experiência política, tem ligação com a família Trump e está à frente do Lula, né, do descondenado, nas pesquisas eleitorais. E seria uma alternativa viável ao Jair Bolsonaro para conquistar a presidência. E o mecanismo não quer. Imagina que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski, essa turma vai querer o Eduardo Bolsonaro com um Senado, a maioria de direita conservadora, livre e independente. É óbvio que o mecanismo não quer. Se acontecer isso aí, tem impeachment e tem cadeia depois. Então eles vão fazer de tudo para o Eduardo Bolsonaro não virar esse presidente. Acontece que entra nesse dilema. O Eduardo Bolsonaro, para eles, tá? Eles vão falar que o Eduardo é o responsável pela aplicação dessas sanções. Se o mecanismo jogar nessa tecla e o brasileiro entender que nós estamos sendo libertos, o Eduardo Bolsonaro vira o grande herói. Se eles falarem, não, Eduardo Bolsonaro não tem responsabilidade nisso, não foi a partir dele, então não tem como justificar uma prisão dele depois, que é o que o sistema quer, prender o Bolsonaro e depois prender o Eduardo Bolsonaro. E prender a todos que puderem, que tiverem uma chance ali de ganhar a presidência, assim como tornando inelegíveis aqueles que tenham chance de ganhar o Senado. É isso que o sistema vai fazer, atrás de um por um. O que o Eduardo Bolsonaro fez no ato heróico que ele está fazendo nos Estados Unidos é mostrar a ditadura, o regime de exceção do Brasil. A partir do momento que ele deixa claro isso aí para as autoridades, é automático. Ele não precisa fazer mais nada. Quem faz é o Lula. Quando o Eduardo Bolsonaro ele puxa os holofotes para o Brasil, as pessoas ficam ouvindo o Lula comparar Israel
ao sistema de genocídio, chamaram o Lula de fuck you pro Elon Musk, enfim, não precisa muito. O próprio Lula, quando defende, por exemplo, a criação de uma moeda pelos BRICS para confrontar os Estados Unidos, veja, nem a China veio para cá, nem o ditador chinês veio para cá, porque ele está negociando a questão das tarifas com os Estados Unidos, que chegou lá, acho que a 100%, 150%. Ele falou, eu não vou lá não, esse cara tá louco. Quer dizer, ficou o Lula aqui, com aquela garrafinha de água dele sempre, que ele toma uns golinhos daquela água lá e sai falando, parece que o marimbondo mordeu a língua, né? E ficou ele falando besteira, então não precisa muito, até porque não depende, o Eduardo Bolsonaro não tem o poder sobre o governo americano para aplicar sanções. O que ele está fazendo? Ele está trazendo os holofotes para cá. Olha, está acontecendo isso. Então não tem como. O Alexandre de Moraes agora, né, mais um ato do regime de exceção, prorrogou o inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro sobre obstrução de justiça. Mas qual obstrução de justiça? O Alexandre de Moraes diz que o que Eduardo Bolsonaro faz é trabalhar para impedir o processo, a investigação, a prisão do Jair Bolsonaro. Tá. Eduardo Bolsonaro tem esse poder? Não tem, claro que não, a caneta não é dele. O que ele está fazendo é mostrar a verdade ao governo Trump. Tá, mas por essa linha, doutor Cláudio, se Eduardo Bolsonaro está obstruindo a justiça, então o Alexandre de Moraes tem que colocar o Trump no inquérito, indiciar ali o Trump. Porque a ordem partiu do Trump. O Trump, através das redes sociais, da empresa dele, da Truth Social, isso. Através dessa empresa dele, está processando Alexandre de Moraes. Então, quem está cometendo os atos executórios mesmo nessas medidas, que vai virar lei Magnitsky, sanções a tarifa Moraes, é o Donald Trump. Então, não tem como o Alexandre de Moraes e o mecanismo penalizar o Eduardo. Tem, né? Na verdade, eles dão um jeito. Mas é muito ridículo. Como é que penaliza o Eduardo Bolsonaro dizendo que ele está constrangendo, atrapalhando a persecução penal e não coloca o Trump? Vai ter que colocar o Donald Trump agora. Eu quero ver se o Xandão tem peito, né? Por sinal, imagina a noite que esse cara não passou, né? Hein, Xandão? Deve ter dormido, passado uma noite difícil, hein, filho? Chicotão na mão dos coitadinhos lá, mandando prender senhora idosa, pessoa com autismo, morador de rua, né? Gostando, falando, tem muita multa para aplicar e muita gente para prender, né, Xandão? Que você falou lá em palestra, né? Num sadismo violento que gosta de fazer as pessoas sofrerem, os coitadinhos, você gosta, né? Um sadismo violento. Só que agora tem um cara, meu irmão, que é muito mais forte que você e tem mais. Não tem recuo. Tá? Essa aplicação da multa, os Estados Unidos não viria com uma multa de 50% para depois chegar lá e falar, então tá bom, então agora a gente vai recuar. Não. E o mecanismo, o sistema sabe que eles não vão recuar. Quer dizer, o chicote veio numa mão agora, como um comentarista da Globo News falou ontem, né? É um mico lutando com um gorila de 500 quilos. Obrigado, Eduardo Bogo. Deputado Leandro, eu quero te ouvir também a respeito disso. Os parlamentares governistas já investem bastante nessa questão de culpar o presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, toda a oposição como um todo por conta dessas tarifas de Donald Trump contra todos os produtos brasileiros, né? Tarifas de 50%. Isso pode prejudicar Jair Bolsonaro? Seu áudio, deputado. Eles vão tentar, né, João? Sem sombra de dúvidas, vão tentar criar as narrativas, as distorções sobre a realidade, porque eles precisam trazer uma resposta aqui interna, principalmente para a sua militância e também para a massa de manobra, né? Sabemos que existe uma parcela significativa da população brasileira que, independente em que lado votou nas últimas eleições, mas são pessoas que não acompanham de maneira aprofundada os fatos para poder ter um posicionamento realmente mais de acordo com a realidade. E é aí que entram ou podem entrar as narrativas que acabam comprometendo ou podem comprometer a consciência coletiva da sociedade. Então, eles vão tentar, já ensaiaram isso ontem, com inúmeras declarações, claro, infundadas, né? Uma simples pesquisa e com a simples lógica, né? Usar um pouco do cérebro, qualquer cidadão de qualquer lugar desse país pode chegar à conclusão que as narrativas elas são completamente sem fundamento. Como bem destacou aí o meu colega Eduardo Borgo,
basta chegarmos a uma simples conclusão, ou melhor, uma premissa, né, melhor dizendo. Uma das premissas. Quem é o presidente da República atualmente? Lula. Lula é o presidente da República que foi colocado aí. Sabemos como foi, mas ele é o representante maior da nação, infelizmente, mas é. Quem vem tomando as decisões judiciais no Brasil, impondo tudo como querem e bem entendem, conforme o que se pode entender como o pior regime tirânico, né, partindo do judiciário. Quem vem fazendo isso? É o Xandão e os seus pares. As coisas estão aí acontecendo, usando os instrumentos do Estado, usando os poderes da República, no caso aí, o Judiciário, a Suprema Corte, para perseguir, para prender pessoas, para aniquilar, essa é a realidade, aniquilar pessoas, fazer perseguição política. Então está tudo aí. O retrato, né, está aí. Quem conduz e toma as decisões políticas que refletem nas questões econômicas no Brasil, no país, é o Lula. Claro, tem ali os seus ministros, né, que, sinceramente, cá entre nós, nós sabemos que é um desastre, né, a nação. Então, Lula e seus ministros, é o governo Lula, né, como um todo. Então, usar um pouquinho do cérebro e a lógica, né, qualquer cidadão comum pode chegar à conclusão que, de fato, não há o que cair de qualquer culpa, né, sobre Jair Bolsonaro e muito menos sobre Eduardo. Aliás, e como também, volto a dizer, como bem falou aí o Eduardo Borgo, o que o Eduardo está fazendo lá nos Estados Unidos? O que ele está exercendo primeiro a liberdade dele, licenciado do seu cargo de deputado federal, e lá nos Estados Unidos ele está se comunicando com o governo americano, falando e externando aquilo que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? É fato. Então, vamos partir para uma outra lógica simples. Olha, se o governo Lula e o STF está aduzindo aí, afirmando que Eduardo Bolsonaro está lá fora trabalhando contra o Brasil, ou atuando no sentido de obstruir a justiça e tal, então vamos abrir a caixa preta aqui, né, e vamos externar, mostrar ao mundo a verdade. Se eles estão tão certos de que estão com a razão, porque inúmeras decisões judiciais foram tomadas ali no submundo, onde as pessoas não tinham acesso, onde o mundo não teria acesso. Não teve e não tem acesso até hoje. Por que o nosso processo eleitoral ele é tão restrito e nos traz tantas dúvidas sobre a sua transparência? Então, é óbvio que o que está se levando para fora do país, não só apenas para os Estados Unidos, mas o mundo está conhecendo, está acontecendo no Brasil, são fatos. E os fatos estão aí. Querem contestar? Apresentem provas. Apresentem provas. Contestem com provas. Mas o que a esquerda tem, o que Lula tem, o que o Alexandre de Moraes tem, o que essa turma tem? Apenas narrativas, contorcionismos, vão tentar no desespero colocar a culpa em Eduardo e em Bolsonaro, mas não vão conseguir. E volto a dizer, e aí apontando, focando aqui em Eduardo Bolsonaro, um herói nacional. Eduardo já é um herói nacional. O que ele está fazendo nos Estados Unidos com o poder e o exercício da sua liberdade, que ninguém pode tirar dele, né? Embora aqui no Brasil hoje a liberdade ela está suprimida, né? Mas como o Eduardo está nos Estados Unidos exercendo a sua liberdade, ele está apresentando informações. Qual crime isto? Apresentar informações, fatos, trazer uma retrospectiva com documentos e com embasamentos, fatos históricos recentes no Brasil, que inclusive atingiram o povo americano, atingiram o território americano, empresas americanas, pessoas físicas residentes nos Estados Unidos, cidadãos americanos. Ora, se houve algum crime de algum lado, com toda certeza não é por parte do Eduardo. Os crimes partiram de quem, no exercício irregular da sua atividade, desviado da finalidade, sentado numa cadeira, seja de presidente da República ou sentado numa cadeira do STF, tomou atitudes que, obviamente, contrariam
não apenas as leis e a Constituição aqui interna do Brasil, mas afrontou diretamente as leis americanas dentro do território americano. Então, óbvio que o Eduardo Bolsonaro ele está ali no legítimo exercício da sua liberdade enquanto cidadão brasileiro e cidadão do mundo que nós somos, para externar a verdade. Agora, as decisões sobre a relação Brasil e Estados Unidos, quem é que toma? É o Eduardo? Não. Quem toma é o presidente americano, né, e os seus, a sua equipe ali de confiança. Vimos também senadores, vimos deputados americanos que também já se posicionaram, porque detêm as informações sobre o que está acontecendo no Brasil. Volto a dizer, não apenas o que afeta o Brasil, mas o que afeta também os próprios Estados Unidos. E todo esse retrato está aí, então não adianta. Essa narrativa, João, de culpar Bolsonaro é mero desespero. Esse contorcionismo é mero desespero, porque sabem que agora, mais do que nunca, os dias estão contados. E claro, faço questão aqui de estender esse heroísmo de Bolsonaro também a outra figura importante dentro desse processo lá nos Estados Unidos, que é o Paulo Figueiredo, jornalista. Todos aqui, obviamente, conhecem e o acompanham, mas é importante a gente também destacar o seu trabalho sensacional, incansável também ao lado de Eduardo Bolsonaro. E para concluir aqui essa fala, eu, enquanto deputado, também legislador, embora estadual, eu quero aqui pedir aos colegas parlamentares no Congresso Nacional, especialmente os senadores, e aqui também me dirigindo também aos deputados, coragem nesse momento. Chegou a hora de resgatar a altivez e a posição constitucional do Congresso Nacional enquanto maior representante do povo. Cada um de vocês que foram eleitos e que tem a responsabilidade neste momento de colocar o Brasil nos trilhos certos e não permitir que o regime lulista, somado ao regime, hoje, infelizmente, que parte do STF, especialmente do Xandão, venha levar o Brasil, de uma vez por todas, para o fundo do poço. Porque o brasileiro não vai aceitar isso. E a resposta, com toda certeza, sobre cada um de vocês e as suas atitudes, vai se refletir em 2026. Então, ainda que seja por mero interesse político, que não deveria ser, repensem as suas atitudes, especialmente aqui falando do grande Centrão, porque com toda certeza vocês vão precisar de voto para se manter no poder em 2026. João. Obrigado, deputado Leandro de Jesus. Bogo, quer complementar? Só fazer aqui uma observação que em tudo isso que a gente está vivendo, existem algumas coincidências, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes aplicou uma multa ao PL no valor de 22 milhões quando o PL entrou com recurso, né, sobre a questão eleitoral das urnas e tal. 22 milhões, coincidentemente, é o número do PL. Aí o Marcos Duval, no dia do aniversário dele, inclusive ele deu entrevista aqui na rádio, na parte da manhã, na parte da tarde, o Alexandre de Moraes determinou a busca e apreensão no gabinete dele com algumas medidas coercitivas. Também uma coincidência, né, doutor Cláudio? No dia do aniversário do Marcos Duval, sai essa operação contra ele. E mais uma coincidência agora, só que numa outra vertente. Hoje é aniversário do Eduardo Bolsonaro. Parabéns, Duda. Feliz aniversário e muito obrigado pela luta em prol da liberdade de expressão, da liberdade do povo brasileiro. Mais uma coincidência, aplicação das sanções e a cara, né? O leão, a águia americana mostrando a cara para o mecanismo brasileiro, um dia antes do aniversário do Eduardo Bolsonaro. Parabéns, Duda. Valeu! Cláudio Cofani, quero ouvi-lo também a respeito disso. Será que isso pode acabar virando contra Jair Bolsonaro, essa taxação de Trump? Olha, primeiramente, eu acrescento mais uma coincidência, Borgo. O presidente Donald Trump mandou esse tipo de carta com conteúdo sobre as tarifas para dezenas de países. A carta de número 22 foi a que veio para o Brasil. Nossa! Coincidência? Isso aí, os Estados Unidos é que informou isso aí. A carta número 22. Ele mandou para 21 países antes. Então, são coincidências. Do mesmo jeito que a gente sabe que na política
as mensagens subliminares, as entrelinhas, são tão ou mais importantes do que as linhas. Na diplomacia, o que você não expressa verbalmente, não põe claramente, é mais importante do que o que você expõe. Então, na política e na diplomacia, o que entra nas entrelinhas é essencial. Os avisos são muitos. E é uma guerra política. Vou repetir. Infelizmente, uma guerra política provocada por um comportamento atípico, anômalo, inadmissível de lawfare, que é de guerra judiciária produzida no bojo, no útero do Supremo Tribunal Federal, do Brasil. Isso é inadmissível. Donald Trump foi perseguido nos Estados Unidos por promotores, procuradores e até juízes. Mas a Suprema Corte nunca se envolveu em nada da política lá. Mesmo com indicações feitas pelo Biden de justice, de ministro da Suprema Corte americana de esquerda. Mas eles não descem do palco jurídico para o palco político. E o quanto isso pode afetar Jair Bolsonaro? Depende de que lado da bolha você está. Você está no lado da bolha da esquerda, você está ouvindo a Globo News, assistindo a Globo News o tempo todo, você está assistindo o Diário do Centro do Mundo, que é o nome da China. A China na China não chama China, ela chama Xinhua, ou Zhonghua, não sei a pronúncia exata, e quer dizer Império do Centro. Nós temos aqui uma mídia que chama Mídia do Centro do Mundo. Então, é descarado, é dinheiro da China. Então, nós temos uma linha da política jornalística que é de esquerda. Total liberdade para eles, gente. Palmas para o trabalho deles. Se você só assiste isso, e a Globo está incluída nisso, a Bandeirantes segue nessa linha também, que é a capital chinês também. Se você segue nesse grupo, a família Bolsonaro é a culpada de tudo. O Eduardo Bolsonaro, na visão dos esquerdistas, ele nunca mais pode votar no Brasil porque tem que ser preso. O Eduardo Bolsonaro, na visão dos esquerdistas, ele não pode ser candidato nem pode ser eleito à presidência. E se for eleito à presidência, ele tem que ser cassado pelo Supremo Tribunal Federal, que vai dar inelegibilidade. E detalhe, hein, gente? Tem um código eleitoral sendo votado lá no Senado, e que ontem eu agradeço muito a Auriverde, que deixou ao vivo para a gente assistir os debates dentro da comissão do Senado discutindo esse novo Código Eleitoral, que ele transforma em crime eleitoral criticar o sistema processual eleitoral, criticar instituições eleitorais e falar mal. Eles estão querendo passar uma lei, que é o Código Eleitoral, que permite caçar todo mundo da oposição atual e no futuro todo mundo da oposição futura. É uma estupidez, coisa de bandido apresentar isso daí. Mas está lá na proposta de votação do Código Eleitoral Brasileiro, de consolidação. Já foi pedido vistas, não foi votado. Mas entendam, o mecanismo feito por pessoas da área jurídica, umas pessoas cultas, inteligentes, muito bem aparelhadas, eles vão criando um paredão com vários e vários tijolos. Esse é o famoso quebra-cabeça 4D, com vários e vários tijolos. Um deles, por exemplo, é passar a lei do Código Eleitoral do jeito que eles querem. Então, a família Bolsonaro, a pergunta mais que o João tem interesse é a seguinte: na minha opinião, perante o povão, vai sujar o Bolsonaro? Eu digo não vai. Sabe por quê? Porque o povão não fica assistindo Globo News, o povão não fica vendo um monte de coisas, e o povão está vendo há meses que o preço de tudo está subindo, que está muito caro no supermercado, que a vida está ficando com um custo caro, que o aumento de salário não banca mais o custo das coisas no salário. O povo está vendo que a vida está difícil. O povo está vendo que o governo Lula não entregou o que ele prometeu. Então o povo vai pôr a culpa no governo, porque é assim que o povo vê. O povo, infelizmente, tem uma visão imediatista, bem imediatista, uma visão de curto prazo. E vai cair a culpa mesmo no Lula. Porque além do pessoal da esquerda meter o pau no Lula, nós brasileiros que não recebemos dinheiro, nem mortadela, nem suborno, nem somos cúmplices dos crimes que são praticados hoje contra a Constituição brasileira, nós brasileiros temos ainda a liberdade de expressão de falar na rua, de falar no bar, de falar nas festas, de falar na igreja, de falar na escola. Então nós vamos continuar propagando a verdade. A verdade é que o Brasil está virando uma censura, uma ditadura. Já virou em grande parte. O que eles vão ter que fazer agora? Tirar a máscara.
ou pular para o lado da Venezuela e mudar a cor da nossa bandeira, que vai deixar de ser verde, amarela, azul e branca, e passa a ser amarela, vermelha, azul e branca, que são as cores da Venezuela. A gente muda a cor da nossa bandeira. Lembro vocês que quando Lula assumiu, 1º de janeiro de 2023, ele mudou a cor do Brasil para vermelho. Tá lá na logo deles. Eles botaram um monte de cores além do verde, amarelo, azul e branco e botaram o vermelho no logo do PT, do Brasil do PT. Que na minha opinião, inclusive, é ilegal. Eles não podiam mudar a cor, mas tá lá. Puseram o vermelho. Eu acho que, João, não vão conseguir fazer o povo cair nessa mentira, porque o povo já entendeu que o processo do 8 de janeiro é uma falcatrua, uma mentira jurídica, entendeu que o Bolsonaro é perseguido o dia inteiro. E o que o Eduardo faz lá, gente, é o que o jornalismo faz. O jornalista, quando divulga as verdades dos fatos, mesmo contra a vontade dos poderosos, ele exerce a nobre e honesta profissão de jornalismo. Quando o jornalismo passa só a defender o governo, ele deixa de ser jornalismo e vira assessoria de imprensa. Por isso que o governo tem que pagar essas grandes emissoras e vários blogs e vários jornais, porque viraram assessoria de imprensa, não são mais jornalismo. O povo ainda está entendendo que o jornalismo expõe a verdade. O povo entendeu a verdade. O povo não vai cair nessa. Mas vai abalar muita gente, vai abalar muito forte a economia brasileira. E o Brasil chegou na encruzilhada que a gente precisa.